Você já teve aquela estranha sensação de que alguém muito próximo de você não é tão amigo quanto parece? Sabe quando o sorriso é doce, mas algo no olhar denuncia uma sombra escondida? Estudos de grandes pensadores da mente humana, como Carl Jung, mostram que nem sempre o que vemos na superfície é a verdade. E hoje você vai descobrir sinais ocultos que podem revelar sentimentos hostis disfarçados de amizade. Mas, atenção, o último sinal é o mais traiçoeiro de todos e pode mudar para sempre a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor. Por isso, fique comigo até o final deste vídeo, porque cada detalhe pode abrir seus olhos para realidades que você nunca imaginou. E antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque nos próximos vídeos eu vou trazer reflexões ainda mais profundas sobre crescimento pessoal, emocional e espiritual que você não vai querer perder. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem usar as palavras como uma lâmina afiada, mas disfarçam isso com um sorriso? Às vezes parece apenas uma piada inocente, uma brincadeira boba, mas no fundo, lá dentro, você sente que tem algo errado. Elas escolhem exatamente os pontos que mais te tocam, aquelas fragilidades que você evita expor e transformam isso em motivo de riso. E quando você reage, quando demonstra incômodo, a resposta vem rápida. Ah, é só uma piada, você não sabe brincar. Mas será mesmo? Será que é apenas humor ou existe algo mais profundo acontecendo? Carl Jung dizia que projetamos nos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Então pense comigo. Quando alguém insiste em zombar das suas características, das suas conquistas, do jeito que você é, será que não está revelando uma luta interna que ela mesma não quer encarar? Isso é cruel, porque vem de forma silenciosa, como se não tivesse importância, mas cada palavra carrega veneno. É assim que a sombra se manifesta, escondida atrás de risos, de ironias, de frases aparentemente inofensivas. E você vai deixando passar, vai fingindo que não dói, porque afinal é só uma brincadeira. Mas no fundo, algo te diz que não é só isso. Sabe por quê? Porque você sente. O corpo sente. O coração sabe. Existe uma diferença enorme entre humor e agressão mascarada. E essa diferença está na intenção. Quando alguém quer te ferir, ela escolhe palavras que cortam por dentro, mesmo quando disfarçadas de leveza. E se você começar a observar, vai notar um padrão. Sempre as mesmas provocações, sempre nos mesmos pontos, sempre quando você está feliz ou quando compartilha algo importante para você. Isso não é acaso, isso é um sinal. E quando você perceber esse sinal, respire fundo, porque o que vem depois pode abrir seus olhos para coisas que você nunca quis enxergar. Às vezes, a armadilha vem embrulhada em papel bonito. Parece cuidado, parece preocupação, mas no fundo é uma tentativa silenciosa de controle. Você já reparou como algumas pessoas se aproximam com aquele tom de "eu só quero o seu bem", mas toda vez que você compartilha uma ideia, um sonho, uma decisão, elas têm sempre um comentário para reduzir a sua confiança? É como se nada que você escolhesse fosse bom o bastante sem a aprovação delas. Elas te dão conselhos, mas esses conselhos não te fortalecem, não te deixam mais livre. Pelo contrário, você sai da conversa se sentindo menor, inseguro, como se não fosse capaz de caminhar sozinho. E isso não é por acaso. É estratégia do ego. Quem não consegue lidar com o próprio caos interno, tenta controlar o mundo ao redor para se sentir seguro. Então, quando alguém insiste que você siga sempre as orientações dela,
quando critica cada passo que você dá e coloca dúvidas onde antes havia clareza, cuidado. Isso não é proteção, é prisão disfarçada de carinho. E o pior é que, no começo, é difícil perceber porque soa doce, soa amigável, parece amor. Mas amor de verdade não aprisiona, não te faz sentir incapaz, não quer que você dependa para sempre. Amor liberta, fortalece, impulsiona. Então, quando alguém diz que está cuidando de você, mas no fundo está tirando de você a autonomia, o direito de errar, a chance de aprender, isso não é amor, é medo. E medo disfarçado de cuidado é uma das formas mais sutis de controle que existem. Observe como você se sente depois desses conselhos, porque a sensação é a maior prova. Se você sai menor, mais frágil, mais preso, então algo está errado. E talvez esse seja o segundo sinal de que essa amizade não é tão verdadeira quanto parece. Existe também aquela presença silenciosa que nunca admite em voz alta, mas que transforma cada conquista sua em motivo de disputa. É a competição oculta, quase invisível, que rouba a leveza das suas vitórias. Você compartilha uma boa notícia, algo que conquistou com esforço, e em vez de ver brilho nos olhos do outro, você percebe um rápido desvio de olhar, um sorriso que não aquece, e logo depois vem uma história. Sempre uma história maior, mais grandiosa, como se a sua alegria fosse pequena demais diante daquilo que ela precisa mostrar. É sutil, mas machuca. É como se sua vitória tivesse que ser apagada para que a pessoa não se sentisse menor. Jung dizia que aquilo que não desenvolvemos em nós mesmos se transforma em sombra. E essa sombra, quando confrontada pelo sucesso alheio, se revela em forma de comparação constante. Não é apoio, não é partilha, é disputa velada. E o mais cruel é que, com o tempo, você começa a se calar. Começa a evitar dividir suas alegrias, porque já sabe que não vai receber acolhimento, apenas uma nova batalha por atenção. Esse tipo de relação cria uma atmosfera pesada, onde não há espaço para celebrar de verdade, porque toda conquista vira uma ameaça, e você sente que a pessoa não consegue te ver brilhar sem querer apagar um pouco da sua luz. E a verdade é dura. Quem se incomoda com a sua vitória não está do seu lado, está contra você, mesmo que sorria, mesmo que diga palavras doces. A competição silenciosa é um veneno lento, e perceber isso pode ser doloroso, mas também libertador, porque mostra quem realmente consegue se alegrar com a sua luz e quem apenas tolera enquanto tenta ofuscá-la. E então vem aquele silêncio gelado quando você compartilha algo que deveria ser motivo de festa. Você conta uma vitória, algo que fez seu coração vibrar, esperando ao menos um gesto de alegria. Mas o que recebe é um "ah, legal", dito sem vida, um olhar que foge, um assunto que muda rápido. Essa frieza corta mais fundo do que qualquer palavra dura, porque revela o que a pessoa tenta esconder, a incapacidade de se alegrar por você. Quem ama, vibra junto. Quem torce de verdade, sente como se a vitória fosse dele também. Mas quando a sombra está presente, cada conquista sua é um lembrete cruel do que o outro não conseguiu alcançar. E aí, para aliviar a própria dor, a pessoa tenta diminuir o seu brilho. Frases como "isso qualquer um faz", "não é nada demais", ou até comparações com alguém que fez melhor. Tudo para que você não sinta tanto orgulho, para que o seu momento não seja tão grandioso. Jung dizia que aquilo que não aceitamos em nós mesmos vira um espelho incômodo quando aparece no outro, e é exatamente isso que acontece aqui. Seu sucesso expõe a frustração que o outro carrega e, em vez de admiração, nasce ressentimento.
É um veneno silencioso que vai matando a conexão, porque você percebe, mesmo que a pessoa tente disfarçar, que a felicidade dela depende do seu fracasso. E quando você sente isso, dói. Dói porque esperava apoio, esperava companhia para celebrar e recebe um muro de indiferença. E se você já sentiu esse vazio quando mais precisava de alguém para sorrir com você, saiba, isso não é normal. Isso não é amizade verdadeira. Isso é um sinal claro de que existe algo muito errado por trás desse laço. Por mais que as palavras tentem construir uma máscara perfeita, o corpo sempre revela o que a boca não tem coragem de dizer. Você já percebeu? Quando alguém ouve sobre a sua alegria, o sorriso vem, mas não alcança os olhos. É rápido, forçado, quase mecânico. E se você observar com calma, vai notar os sinais. A voz muda de tom, o olhar escapa, os ombros ficam tensos, as mãos inquietas. Pequenas reações que gritam verdades que ninguém confessa. Jung dizia que o inconsciente sempre vaza através do corpo, porque é impossível controlar totalmente o que sentimos. Então, se você fala de um projeto e percebe que a pessoa prende a respiração, fecha a postura ou evita olhar nos seus olhos, preste atenção. O corpo entrega o que a mente tenta esconder. É nesses momentos que você entende que algo não está certo, mesmo que todas as palavras sejam bonitas. E aí surge aquela sensação estranha no peito, como se algo estivesse desalinhado, como se a energia não combinasse com o discurso. Confie nisso, confie no seu instinto, porque o corpo do outro pode mentir menos do que qualquer frase ensaiada. O corpo não sabe fingir felicidade genuína, ele não sabe esconder ressentimento por muito tempo. E quando você sentir esse desconforto, não ignore, porque às vezes é justamente o seu corpo tentando te avisar sobre quem realmente está ao seu lado e quem apenas finge estar. No fim, o que realmente importa é a sua capacidade de ouvir aquela voz silenciosa dentro de você, porque o instinto raramente se engana. Pessoas verdadeiras iluminam, fortalecem, fazem você se sentir maior. Já as falsas sempre deixam um peso, uma dúvida, uma sombra. Reconhecer esses sinais não é sobre se afastar do mundo, mas sobre se aproximar daquilo que é genuíno, do que realmente nutre a sua alma. Escolha caminhar ao lado de quem vibra com a sua vitória, de quem apoia seus sonhos, de quem soma na sua vida. Se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E eu te convido a continuar essa jornada comigo. No próximo vídeo, vamos mergulhar ainda mais fundo em reflexões que podem transformar sua forma de enxergar as pessoas e, principalmente, a si mesmo. Te espero lá.